Êxodo 20, primeiro verso, irmão, vamos ler. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, pedimos que fales conosco, que o Santo Espírito, Senhor, ele dirija este estudo bíblico, de maneira que nós não atrapalhemos com interpretações incorretas o que diz este mandamento, mas entendamos pelo Espírito Santo o que ele quer dizer para nós, e que essa palavra seja aplicada à nossa alma, Senhor, para o nosso crescimento na vontade do Senhor, para a sua glória, para o nosso bem. Em Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor, oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu deixei, meus irmãos, como sempre eu faço, eu deixei no grupo da nossa igreja a pergunta de hoje, que nós vamos estudar a resposta, né? Sobre os pecados dos iguais. E eu vou ler aqui, se vocês quiserem acompanhar com o que eu publiquei no grupo, tem também no programa do culto, como eu sempre digo, né? Vocês podem também acompanhar no programa do culto. Pergunta 132 do Catecismo Maior de Westminster, ela diz assim: quais são os pecados dos iguais? Os pecados dos iguais são, além da negligência dos deveres exigidos, depreciar o mérito, invejar os dons, entristecer-se pelo sucesso ou prosperidade uns dos outros e usurpar a preeminência de uns sobre os outros. Olha, vejam que ele diz, antes de entrar nos pecados propriamente dito, ele fala da negligência. Existe assim pecado tanto quando nós fazemos uma coisa errada, mas também quando nós negligenciamos fazer o que é certo. Então é disso que trata aqui. E por isso eu quero ler de novo a pergunta 131 com a resposta, porque trata exatamente dos nossos deveres com relação aos iguais. E que essas negligências, elas tratam exatamente de nós não observarmos esses deveres. Então, quais são os deveres dos iguais?
Os deveres dos iguais são considerar a dignidade e o mérito uns dos outros, preferir em honra uns aos outros, regozijar-se com os dons e o progresso uns dos outros como se fossem próprios. Então, o que Deus quer para nós em termos de iguais? Os irmãos já sabem, né, que os iguais aqui não é que... Porque tem superiores, inferiores e iguais. Aqui não é em termos de essência da natureza humana, porque em termos de natureza humana todos somos iguais. Mas é em termos o quê? De hierarquia. Então, como nós já estudamos, esse quinto mandamento ele é absolutamente abrangente. Toda vez que nós estamos nos relacionando com alguém, nós estamos ou numa relação de superior, inferior ou igual. Ou nós somos autoridade sobre aquela pessoa, ou nós estamos debaixo da autoridade dela, ou nós somos igual a ela, debaixo de uma mesma autoridade. Então, é nesse sentido, né? E aí, então, nós já vimos aqui que vimos sobre os deveres e os pecados dos superiores, os deveres e os pecados dos inferiores, e agora nós estamos vendo os deveres e os pecados dos iguais, daqueles que estão juntos, debaixo de uma mesma autoridade, irmãos. Os deveres dos iguais, segundo então o Catecismo Maior, os deveres dos iguais são considerar a dignidade e o mérito uns dos outros. Semana passada nós falamos. O que é isso? É você exatamente olhar para todos os seres humanos, independente de qualquer classificação humana, você olhar para ele como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus e, portanto, digna de respeito por causa disso, porque ali Deus criou aquela pessoa e mesmo depois da queda, ainda que essa imagem tenha sido manchada pelo pecado, mas ela ainda existe. Então, todos os seres humanos são iguais. E especialmente no Evangelho de Jesus, acabam aquelas diferenças, como Paulo fala em Gálatas. Então, não tem homem nem mulher, não tem mais servo livre, não tem grego ou judeu, porque em Cristo Jesus nós somos iguais. Então, na Igreja de Deus, todos devem ser honrados, respeitados. E quando nós olhamos para as pessoas lá fora, irmão, nós temos que ter esse pensamento. Isso é diferente do mundo que faz classificações e é cheio de opressões e preconceitos, né? Mas o que nós temos mais aqui? Em segundo lugar, nós temos que preferir em honra uns aos outros. Isso de respeito, como eu expliquei para vocês semana passada, ao serviço. Então, eu vou servir o meu próximo de acordo com os meus dons que Deus me dá. Então, aquele igual, eu vou servir a ele exatamente, vou inclusive considerá-lo superior a mim mesmo, no sentido de que eu vou ser um servo dele, vou lavar os seus pés, eu vou servir aos iguais. E para isso que Deus nos chama, para servir uns aos outros. E por último, irmãos, nos regozijarmos com os dons e os progressos uns dos outros, como se fossem próprios. Então, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Então, nós vamos ficar felizes com os dons que nós vamos ver nas outras pessoas e não invejosos e não tristes, e vamos nos alegrar quando elas progredirem. Então, são esses 3 deveres em relação aos iguais, irmãos. Eu estou lendo aqui para que nós lembremos de que a negligência, então, seria o quê? A negligência seria quando eu não dou valor à dignidade das pessoas pelo fato de elas serem feitas à imagem e semelhança de Deus. Eu negligencio isso. Eu negligencio também a honra que eu devo às pessoas, o serviço que eu devo a elas. E eu negligencio também essa questão de me alegrar com o progresso, com dons que eu vejo nelas. Eu me torno uma pessoa indiferente. Vocês podem observar que quando tem essa negligência, ela, em geral, ela vem acompanhada da ação propriamente pecaminosa. Então, aqui é negligência, né? Eu deixo de fazer essas coisas que Deus me manda fazer em relação aos meus iguais. Geralmente, quando acontece isso, toma lugar uma ação pecaminosa, que é o oposto desses deveres. E é isso que o Catecismo Maior, irmãos, ele vai responder na pergunta 132. Então, quando ele diz assim, agora já olhando para a pergunta de hoje, quais são os pecados dos iguais? Os pecados dos iguais são, além da negligência dos deveres exigidos,
Aí veja como é correspondente ao dever, tem um pecado correspondente, né? Depreciar o mérito, invejar os dons, entristecer-se pelo sucesso ou prosperidade uns dos outros e usurpar a preeminência de uns sobre os outros. Esses pecados, eles são, vamos dizer assim, opostos aos deveres, se os irmãos forem observar. Então, enquanto que os deveres é eu honrar a dignidade e o mérito uns dos outros, o pecado é depreciar o mérito. Enquanto que o dever é eu, então, servir e honrar as pessoas, aí vai entrar, irmãos, a inveja e vai entrar o orgulho, que vai provocar o quê? Vai provocar a opressão uns sobre os outros e a tristeza pelo sucesso e pela prosperidade dos outros. Junto com esse pecado, como eu vou explicar hoje para vocês, vem a preeminência de uns sobre os outros, vem a usurpação daquilo que não é meu, daquilo que eu não estou na posição de fazer aquilo, mas eu começo então a fazer. Mas eu vou explicar para os irmãos melhor durante os nossos estudos, durante essa aula de hoje. Eu só queria, meus irmãos, novamente, para nós nunca esquecermos isso, lermos Romanos capítulo 13. Vamos abrir então a nossa Bíblia. Inclusive, o primeiro versículo que nós temos aí é de Romanos 13 mesmo. Então, vamos observar Romanos capítulo 13, palavra do Senhor. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E o versículo 8, irmãos, esses dois versículos são chaves, né? A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Inclusive, este é o versículo destacado aqui no nosso texto de hoje. Irmãos, eu quero enfatizar sempre para vocês que tudo isso que nós estamos estudando aqui é culto. Eu faço tudo para Deus. Hoje à noite eu vou pregar isso, sobre o capítulo 3 de Daniel. Nós vamos ter ainda 3 pregações em Daniel 3. Nós vamos falar de assuntos ali que são tratados nesse capítulo. E hoje à noite nós vamos falar das ações de adoração. Toda hora nós estamos adorando, toda hora. Nós estamos cultuando em todas as ações. E as nossas ações e reações vão ser de acordo com este culto. O que a palavra de Deus nos chama é para nós cultuarmos o verdadeiro Deus. E o Senhor Jesus Cristo, quando Ele morre lá naquela cruz do Calvário, Ele está nos libertando da idolatria e nos trazendo para uma vida de culto, de adoração ao nosso Deus. A partir daí, nós vamos aprendendo, isso que é santificação, nós vamos conhecendo mais a Deus no Senhor Jesus. Nós já estamos salvos, né? Já fomos resgatados, justificados, e agora nós já amamos esse Deus, e agora nós vamos conhecê-lo e amá-lo cada vez mais. E a partir daí, tudo que eu faço, irmãos, até de levantar um objeto que está ali no chão, até como eu vou lidar com as coisas mais insignificantes, mais simples da vida, tudo que eu faço, eu devo fazer para Deus. Você lembra que Paulo diz lá na carta aos Coríntios, quer comais, quer bebais, faças qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? Então isso é cristianismo, certo? O cristianismo, ele é uma adoração a Deus. Então quando eu vou lidar com o meu igual, por exemplo, numa família, eu vou lidar com o meu irmão, na igreja, eu vou lidar com um membro da igreja, no meu trabalho eu vou lidar com o meu colega de trabalho, todos esses são exemplos de iguais.
eu devo lembrar disso. Paulo usa isso aqui em relação às autoridades, mas eu devo aplicar em todas as posições. Quando ele diz assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então aqui ele está falando coisas inferiores, né? Ele está dizendo, você que é inferior, você que está debaixo de uma autoridade, você deve obedecê-la, porque você deve se sujeitar a ela, porque ela foi instituída por Deus. Então, por causa do Senhor. E quando ele fala no versículo 8, meus irmãos, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Ou seja, qual é o resumo da lei que o Senhor Jesus Cristo fez? Amar a Deus de todo o nosso coração, entendimento, forças, lembra? E ao próximo como a si mesmo. Na medida que eu vou amando a Deus, eu vou amando também o meu próximo. Então, é nesse, vamos dizer assim, propósito, vamos colocar assim, de amor, que eu vou lidar com o meu igual, ou com o meu superior, com o inferior. É amando a Deus e amando a Ele, porque eu amo a Deus. E aqui então, meus irmãos, nós vamos observar que é um pecado. Por que é um pecado? Agora vamos lidar com o pecado. Então, nunca esqueça desse ponto, que nós não estamos simplesmente aqui ensinando para os irmãos uma regra de moral, mas nós estamos ensinando para vocês aquilo que Deus ele quer que nós façamos como fruto do nosso amor por Ele, porque Ele nos salvou, porque nós já somos salvos, então nós fazemos isso em gratidão, em culto, em adoração a Ele. Sempre, tudo que nós fazemos. E aqui então nós temos, irmãos, que é um pecado o que o Catecismo Maior fala, depreciar o mérito. Depreciar o mérito. O versículo 8 diz que nós temos um dever com as pessoas. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aí olha o que ele fala no versículo 9 em diante. Acompanhe comigo. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. São os mandamentos, né? Não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele faz, olha o que ele diz no versículo 10, meus irmãos. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando eu estou amando a Deus e eu estou amando ao próximo, é que eu cumpro o mandamento. Porque eu estou fazendo, irmãos, na verdade o mandamento que é eu fazer o bem e não o mal. Eu viver para o bem das pessoas que estão em minha volta e não para o mal. E na medida que eu amo a Deus, eu estou fazendo bem a elas. Quando é então que eu não estou amando a Deus e não estou amando a elas e, portanto, estou fazendo mal a elas? É quando eu as deprecio, quando eu não reconheço que elas são a imagem e semelhança de Deus. Tá? Vamos olhar Gênesis capítulo 3, que esse é o versículo básico dessa questão importantíssima de que por que nós temos que amar as pessoas e por que nós temos que amar as pessoas amando a Deus. O capítulo 2, meus irmãos, capítulo 1 de Gênesis, me desculpe, é o capítulo 1, tá? Capítulo 1, versículo 26, esse é um capítulo tão famoso. Ele vai falar assim para nós. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem,
a imagem de Deus o criou. Aí o que ele diz adiante? Homem e mulher os criou. Então, meus irmãos, quando o homem olha para a mulher, ele deve lembrar sempre que ela é a imagem e semelhança de Deus. Quando a mulher olha para o homem, ela deve lembrar sempre que ele é a imagem e semelhança de Deus. Quando isso acontece, e quando a pessoa então ama a Deus, a pessoa vai compreender a dignidade daquele ser humano. Onde é que está a dignidade dele? É que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que honrar essa pessoa. Eu tenho que considerar essa pessoa como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não posso depreciar essa pessoa. Eu não posso considerar essa pessoa menor, né? Olha, eu estou assistindo nesse momento um documentário na Netflix, que eu quero até recomendar para vocês, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. E nesse documentário eles ouvem depoimentos das pessoas que estavam na guerra, soldados ou pessoas que estavam na guerra, e eles colocam a imagem. É muito interessante. E houve um momento, irmãos, em que o exército de Hitler ele invade a Rússia, e uma parte desse episódio me chamou a atenção, porque o alemão falando que esteve lá, quando eles entravam na Rússia e eles viam os russos, eles consideravam aquelas pessoas menos que eles. Esse era o sentimento que estava neles. Então, observe bem o que é isso. Então, eles entravam naquela nação, invadiam, chegavam matando as pessoas. E mataram as pessoas mesmo, muita gente ali. Mas por que eles fizeram isso? Porque para eles, aqueles russos eram menos humanos que eles. Eu estou só colocando esse exemplo, mas isso é muito comum, é muito normal. Um ser humano olhar para o outro como se o outro fosse menos que ele, por algum motivo. Pode ser porque é homem ou mulher, é negro, branco, é brasileiro, é estrangeiro, pode ser qualquer motivo, mas é olhar para a pessoa e considerar aquela pessoa, depreciar aquela pessoa, considerá-la menos valor que eu, né? Então, aquela pessoa passa a ser alguém que eu simplesmente tomo atitudes de desrespeito, de desonra. Quando que a Bíblia ela está colocando aqui? Vamos ler de novo o versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no finalzinho do versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, é pecado dos iguais, quando um igual olha para o outro com depreciação, com desvalorização, depreciando o seu mérito, considerando menor do que o outro. Por isso que na igreja, isso é coisa do pecado. Imediatamente quando Adão peca, quem é que ele vai acusar primeiro? A esposa. Como se a esposa fosse menos que ele, mais culpada que ele. O pecado entrou, aí começa a ter a depreciação. E aí vai ter a depreciação em termos de raça, de nação, de sexo, de cultura, de tudo isso aí, irmãos, que nós vemos no mundo. Aí quando Paulo fala lá em Gálatas, que na igreja de Deus, eu tenho que ler Gálatas, bora ler Gálatas, para vocês guardarem esse versículo, lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26. Veja que restaura o Éden, restaura a criação. O pecado é que trouxe a depreciação
e a opressão e toda a perseguição. Mas quando vai para a igreja de Deus, é o que está no capítulo 3, no versículo 26 de Gálatas. Vou ler aqui, tá? Porque todos, não são alguns, todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então acaba essas depreciações ou essas divisões. É claro que vão continuar existindo nacionalidades, vai continuar existindo o judeu, vai continuar existindo o grego, vai continuar existindo o homem, a mulher, né? Vão continuar existindo nem isso a igreja primitiva combateu de frente, por exemplo, a questão da escravidão, mas ela minou a escravidão quando ela colocou que o servo é igual ao Senhor em Cristo. Acaba, meus irmãos, todas essas depreciações, todas essas desonras uns aos outros. Então, nós cristãos, nós temos que entender o seguinte: toda vez que nós olhamos para alguém e lá no nosso coração, sabe, brota aquela coisa assim, que pessoa insignificante, por algum motivo, isso, lá no nosso coração, a gente pode não falar isso, mas lá brota isso. Na hora que brota isso, pode ter certeza, irmãos, que isso aí é o pecado. Isso ofende a Deus. Isso, então, é pecar contra o nosso igual. No sentido, então, que não é mais igual, né? No sentido que eu não considero mais igual no sentido da natureza, da humanidade. E aí também não considero nem igual em hierarquia, porque essas coisas vão ser afetadas. Eu vou sentir como se eu tivesse... Olha só que coisa, irmãos, queria chamar a atenção de vocês para isso. A partir do momento que eu não me sinto mais igual em termos de natureza, isso vai afetar a hierarquia, porque é como se eu entendesse, que eu passo a entender que eu tenho mais direitos do que aquele igual. Que eu preciso de que as autoridades públicas olhem mais para mim do que para ele, ou de qualquer autoridade. Isso pode acontecer na família, pode acontecer no trabalho, e acontece nas nações, nos governos, na sociedade em geral. Então, daí que vem muito da disputa, das guerras, que as autoridades têm que resolver essas questões, porque as pessoas envolvidas, elas se sentem melhores umas que as outras. E elas depreciam umas às outras. Isso é pecado, meus irmãos. Vamos avançar? Depreciar o mérito. E agora vem invejar os dons. Se os irmãos observarem, essas coisas elas estão ligadas. Mas eu quero ler logo o texto. Vamos ler? Atos capítulo 7, versículo 9. Vamos ler as escrituras. Atos capítulo 7, versículo 9. Diz a Sagrada Escritura, vamos ler então. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Vocês conhecem a história, né? Todo mundo aqui conhece. Que os irmãos de José venderam José por inveja. Gálatas capítulo 5, versículo 26, vamos ler também.
Gálatas capítulo 5, versículo 26. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Diz a Sagrada Escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Bom, está aqui. Agora nós vamos ver a conexão, e eu posso até dizer, um pecado leva ao outro, como essas coisas estão conectadas. Porque o que nós falamos da depreciação? É quando, por exemplo, no documentário, que quando os alemães entravam na Rússia, eles agiram com extrema violência e mataram os russos, porque os alemães se consideravam superiores aos russos. A vanglória. O que o Paulo está dizendo aqui, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Se nós formos estudar muitas das ações de violência, de irritação, de guerra, nós vamos descobrir, irmãos, que a fonte é a autoglorificação, a idolatria do ego. Então, quando eu busco a glória para mim, e outra pessoa, ela é exaltada, ela é elevada, como eu não consegui aquilo, o que é que eu vou ter? Inveja. Vamos dar outro exemplo agora, irmãos, bíblico, já entrando na questão de que a inveja, ela vai levar ao outro pecado, porque diz aqui o Catecismo Maior, né? Invejar os dons, entristecer-se pelo sucesso ou prosperidade dos outros. A inveja vai levar com que eu sinta tristeza pelo que eu não tenho e pelo que o outro conseguiu. Vamos olhar agora então para Números capítulo 12, versículo 2. Números capítulo 12, versículo 2. Números capítulo 12, versículo 2. Diz a palavra do Senhor. Números capítulo 12, versículo 2. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Quem disse isso, irmãos? Miriam e Arão, conforme o versículo 1, né? Que diz assim o versículo 1: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Ou seja, eles estão se entristecendo pela prosperidade, pela autoridade e pelos dons também que Deus tinha dado a Moisés. É muito interessante que o versículo 3 faz um comentário sobre Moisés, dizendo assim: e era o homem Moisés muito o que, meus irmãos? Manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Enquanto que Eliseu estava ali com aquela briga e com aquela inveja e com aquela tristeza pelos dons e pela autoridade de Moisés, Moisés era manso. Por quê, irmãos? Porque Moisés ele estava destituído dessa vanglória e dessa busca por, então, coisas, de maneira que ele se conformava com aquilo que Deus dava para ele. Mas enquanto que, nesse momento pelo menos, Miriam e Arão estavam querendo
o que Deus não tinha dado a eles, agindo, portanto, por vanglória e assim consequentemente por inveja. Mas tem um outro exemplo bíblico que ainda é mais claro nessa tristeza, que está lá em Esther, vamos ler também, Esther capítulo 6, versículo 12. Esther, capítulo 6, versículo 12. Esther, capítulo 6, versículo 12. Amã era um inimigo de Mardoqueu. Amã queria o mal de Mardoqueu. Só que Mardoqueu foi exaltado. E aí nós vamos ver como Amã se sentiu. Diz aqui o versículo, está o 12 e o 13, irmão, mas eu acho bom nós lermos, bora ler todo o capítulo, rapidinho, bora lá, porque é muito importante para nós entendermos aqui. Olha só, naquela mesma noite, capítulo 6 de Esther, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinha procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por mim a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu. Veja que ele queria que enforcassem quem? Exatamente o Mardoqueu, na forca que ele tinha preparado. Tinha até a forca já preparada, né? E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Aí então disse Amã no seu coração: de quem se agradaria o rei para que lhe fazer honra mais do que a mim? Pensava que estava falando dele. Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam as vestes real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com quem, irmãos? O judeu Mardoqueu, que já tinha preparado a forca, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta, e contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que estava preparado. Que Esther, preparado. Irmãos, o versículo 12 diz: Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa triste e de cabeça coberta. Vocês notaram que não fala de nenhum sentimento do Mardoqueu? A Bíblia não menciona isso.
Mardoqueu ficou alegre, ficou triste, não. Mas diz que Amã ficou triste. Porque a Escritura ela quer destacar a tristeza do invejoso, do homem que, quando o rei falou para ele disse assim, o rei está falando de quem? De mim. Mas ele estava falando do inimigo dele. E o inimigo dele foi exaltado. E ele então se entristeceu. Os irmãos percebem que quando entra a vanglória, entra a depreciação, entra a inveja e entra o entristecer-se com a prosperidade ou sucesso de outra pessoa, e que tudo isso é pecado? Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado contra o nosso igual. E que isso não é vontade de Deus, mas é o pecado. E por último, meus irmãos, o último pecado, e que ele está ligado à questão da preeminência, que eu quero agora tratar com os irmãos, é o pecado de usurpar a preeminência de um sobre os outros. O Catecismo Maior, ele diz assim, entristecer-se pelo sucesso e prosperidade uns dos outros e usurpar a preeminência de uns sobre os outros. Isso tudo está ligado ao orgulho, à vanglória. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que quando isso acontece, o igual, ele quer se sobrepor ao outro que é igual a ele. Que não é menor que ele, não é superior a ele, hierarquicamente, mas é igual a ele. Tá? Vamos ler 3 João, a cartinha, né? Só de um capítulo, dos menores livros das Escrituras, 3 João, capítulo, eu ia dizer capítulo, mas é versículo 9. 3 João, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Olha, irmão, veja só que coisa. Esse Diótrefes, que depois João vai dizer assim, por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amados, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Você está entendendo que igual Paulo, ele associa tudo a Deus? Quem faz o bem é de quem? De Deus. Quem faz o mal, olha só, irmãos, não tem visto a Deus, não conhece a Deus. Esse Diótrefes era um homem que desafiava o apóstolo de Jesus Cristo. Não é que João fosse de maior valor em termos de humanidade. De novo, João era ser humano, Diótrefes era ser humano. Não é que João fosse superior na igreja de Deus, no sentido de essência, da obra da graça, porque, como Paulo fala lá, todos são iguais, não tem homem nem mulher, não tem servo nem livre, em Cristo Jesus todos somos redimidos. Mas João é um apóstolo, ou seja, ele tem uma autoridade eclesiástica, ele tem dons, ele possui um ofício, e Diótrefes não respeita isso. E ele procura ter entre eles o primado, ou seja, ele se põe com uma autoridade que ele não tem. Ele nega a verdadeira autoridade que é apostólica e ele se põe sobre os outros irmãos daquela igreja como se fosse uma autoridade. Então, tanto ele peca contra a autoridade, como ele se impõe com uma autoridade que ele não tem sobre seus irmãos. Isso é o pecado de usurpar a preeminência ou primado
como diz aqui, de uns sobre os outros. Lucas capítulo 22, versículo 24, também fala desse pecado. Vamos ler, irmãos? Lucas capítulo 22, versículo 24, também fala desse pecado e nos diz assim. Lucas capítulo 22, versículo 24. Eu quero chamar a atenção dos irmãos como esse pecado ele é sutil e ele estava acontecendo na hora da ceia do Senhor. Que coisa, irmãos, impressionante. Jesus estabelecendo a ceia do Senhor, e olha o que estava acontecendo no versículo 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Jesus está mudando, irmãos, todo aquele entendimento mundano, pecaminoso, de orgulho, dizendo, olha, no mundo, nas autoridades, isso é normal, eles se sobreporem sobre os outros, pisarem os outros, mas entre vocês vão ser servos como eu sou servo. E ele coloca assim, portanto, isso no momento em que eles estão discutindo quem era o maior, quem era o mais importante, quem estava acima do outro. Eles estavam buscando a preeminência. E na hora que Jesus estava instituído a ceia do Senhor. E finalmente, irmãos, 1 Pedro capítulo 4, versículo 15. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15. Irmão, ninguém fez pergunta, né? Mas tem uma pergunta? Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, que diz assim: que nenhum de vós padeça com homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Irmãos, que coisa importante. Porque esse pecado de querer usurpar a autoridade, querer se impor sobre o igual, querer mandar nos outros sem ter autoridade, que é esse pecado aqui, que está sendo destacado, ele leva a esse pecado de ser intrometido em negócios alheios, em negócios que não dizem respeito a nós. O que nós temos aprendido aqui no quinto mandamento? O quinto mandamento ele ensina assim: existem as autoridades, que a Bíblia chama de pai, mãe, mas isso se aplica a todas as autoridades, lembra lá dos estudos ainda iniciais? E que essas autoridades, cada uma delas tem uma natureza diferente. Por exemplo, uma é a autoridade do pai, outra é a autoridade do pastor. O pai, ele tem que ficar no limite da autoridade dele como pai. O pastor também. O pastor não pode invadir a autoridade do pai e o pai não pode invadir a autoridade do pastor. Então, são limites que vão ser definidos pela natureza de cada autoridade. Então, uma é a autoridade do pastor, do pai, do presidente da república, e Deus dá para cada um e eles têm que cumprir essas funções de acordo com essa natureza. Ora, se eu não sou autoridade, então eu não posso... Eu sou igual, eu não posso querer assumir autoridade. Eu tenho que ficar no meu papel, que é igual àquela outra pessoa. O pecado, então, de preeminência, o que é? É quando eu começo a querer me impor e assumir uma autoridade que não é minha. Isso está ligado também a que eu começo a ser intrometido. Eu começo a querer ficar olhando e tratando de coisas que não dizem respeito a mim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem lá eu e meu vizinho. Meu vizinho, vou dar um exemplo assim, mais simples de todos.
ele pinta a casa dele toda de vermelho. Tá? Eu não sei se vocês gostam de vermelho, mas acho que não ia ficar muito bem, né? Pintar toda uma casa de vermelho. Bom, eu não ia gostar. Tá? Se os irmãos gostam, né? Aí imagina assim, aí eu olho aquela casa toda de vermelho. Eu posso chegar com meu vizinho e dizer para ele assim: por que você pintou a sua casa desta cor, toda de vermelho? Né? Posso fazer isso? Não, eu sou intrometido. Mas isso, irmão, se aplica a toda a circunstância. Mas se o meu vizinho, por exemplo, ele comete um crime e eu vi isso, eu devo denunciar? Sim, porque aí diz respeito à minha posição. Ele é igual a mim diante da autoridade, mas ele cometeu um crime, eu posso denunciar, porque aquilo diz respeito à minha posição. Agora, ao meu campo que Deus me deu para agir como igual. Agora, a casa que ele pintou, a cor da casa, o que ele faz com a vida dele, que não diz respeito a mim, se eu me intrometo, eu estou querendo exercer um papel de autoridade que eu não tenho sobre ele, eu estou sendo um intrometido, eu estou sendo um bispo da vida de quem eu não deveria ser bispo, ser autoridade, ser, enfim, querer comandar a vida daquela pessoa, que não tem a ver com a minha posição hierárquica na sociedade dada por Deus. Meus queridos irmãos, tudo se resume no aspecto de que nós temos que entender aquilo que o apóstolo Paulo diz. Eu quero finalizar de novo com Romanos, vamos lá, e eu vou abrir para pergunta se o irmão estiver, tá bom? Romanos, capítulo 13 novamente, Romanos capítulo 13, versículo 8, que diz, Romanos capítulo 13, versículo 8, que diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. É isso, irmãos. O pecado é quando eu não amo, porque eu não estou amando a Deus, porque eu estou me idolatrando. E, portanto, lembrando do exemplo lá que eu dei dos alemães com os russos, eu estou me sentindo melhor que o outro, depreciando. Quando eu começo a depreciar, eu não estou amando a Deus nem o outro, eu começo a invejar, começo a ficar invejoso. E a inveja corrói a minha alma, porque eu começo a ficar triste com o sucesso, com a prosperidade dos outros. E eu começo a querer mandar nos outros e me colocar como uma autoridade sobre eles. E eu começo a ser intrometido. E tudo isso é pecado. E o que cura esse pecado é o amor de Deus a nós amarmos a Deus, o Senhor Jesus. O que cura esse pecado é nós irmos aos pés da cruz, pedimos perdão, confessarmos e contemplarmos o amor de Deus por nós e aquecermos o nosso coração com amor a Ele. E quando nós amamos a Ele, nós vamos ser como Ele, servos uns dos outros, e vamos ser destituídos, vamos vencer esses pecados de depreciação. Nós vamos começar a olhar para os outros com respeito, nós vamos nos alegrar com a prosperidade e os dons deles, nós vamos nos colocar no nosso lugar e nós vamos respeitar, então, as pessoas assim. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero orar. Eu vou abrir, depois desse momento de oração, para alguma pergunta, tá bom? Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos, por sua grande misericórdia, sua grande graça, Senhor, estudar sobre esses graves pecados, e que todos nós muito facilmente caímos, Senhor, por causa das nossas fraquezas, como os próprios discípulos, no momento da ceia, estavam caindo nesses pecados. Senhor, nos ajude, nos perdoe e nos faça, Senhor, te amar cada vez mais, amar o nosso próximo e honrá-los, e nos alegrar com os dons e prosperidade deles e servi-los
em vez de querermos nos impor sobre eles e sermos intrometidos. Ó Deus, faz isso, que a sua misericórdia, que a sua graça esteja sobre nós, para que nós possamos cada vez mais nessa sociedade tão corrompida, tão caída em trevas, possamos, Senhor, glorificar o seu nome santíssimo. Em Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém.